Então nós vamos continuar no assunto e nós entramos no assunto de família, né? A família é o projeto de Deus para cada uma de nós. Deus tem a família para a nossa vida. Não é bom que o homem esteja só. E eu falei na aula passada a respeito do conceito de amor. Muito se fala em amor, né? As pessoas pensam que o amor é um amor carnal, é um amor de corpo, um amor sexual. Não, o amor vai além disso. O amor, ele precisa estabelecer limites. Deus nos ama incondicionalmente. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus nos reconciliou com o Pai. E esse amor Deus vai nos amar estabelecendo os limites. E nós também devemos estabelecer limites na nossa casa, na vida dos nossos filhos, na criação dos nossos filhos. Uma vida sem limites é uma vida desgovernada, né? Em todas as áreas. Se eu como demais, eu vou ter problema. Se eu como de menos, eu vou ter problema. Todo excesso sempre vai revelar uma falta. Então eu preciso buscar esse equilíbrio e Deus vai nos ensinar que através do amor dele, ele estabeleceu limite. Limite, um amor sem limite é libertinagem. E afeto? Afeto é afeição, é como nós vamos expressar esse amor. Esse afeto também precisa ser colocado. E quando nós não temos só limite e não temos afeto, a gente tem um endurecimento, a gente tem muito legalismo. E a gente vê isso nos dias de hoje, né? Às vezes, quando nós vamos criar nossos filhos, nós reprimimos demais e não deixamos os nossos filhos se expressarem. Nós precisamos encontrar em Deus esse ponto de equilíbrio de afeto e limites, para que a nossa família seja uma família funcional e seja uma família que possa mostrar a glória de Deus. Eu falei um pouco sobre isso, está na apostila, então nós vamos aprender agora a função do pai. A função do pai, a paternidade é algo muito lindo. Deus fez o homem e a mulher. Se nós estudarmos em termos cerebrais, o cérebro do homem é também o cérebro de uma mulher, igual. Porém, a nossa estrutura biológica é diferente. Se é diferente, nós também vamos ter respostas e comportamentos diferentes, e sentimentos e emoções diferentes. E nessa unidade, Deus vai fazendo o projeto dele na nossa vida e na vida da nossa herança, que são os nossos filhos. Amém? Estão entendendo isso? Então, a mulher não é mais do que o homem, nem o homem é mais do que a mulher, né? A mulher foi tirada do lado do homem para que ela possa andar do lado dele, né? Foi tirado do osso. O osso é uma parte dura e forte. Deus fez a mulher com uma estrutura forte para que ela possa gerar vida. Isso é tão lindo, mas a semente quem tem é o homem. O homem coloca um espermatozoide no óvulo da mulher e a mulher gera um bebê com a permissão do Senhor, né? Porque Deus é o autor da vida, mas nós temos o nosso útero para gerar vidas. Então, dentro da família, quando nós vemos esses papéis disfuncionais e alguém ocupando o lugar que não deve ocupar, o que acontece quando você faz além do que você deveria ou quando você ocupa um lugar que você não deve ocupar? Você começa a se cansar, começa a se frustrar, começa a ter vários problemas. E hoje em dia nós vivemos uma sociedade que está recheada de disfunção, porque tem pessoas ocupando lugar e papéis para qual ela não foi chamada. Então o homem, ele tem aquela coisa da caça. O homem foi projetado por Deus para dar direção. O homem, a paternidade, o homem vai dar direção no seu lar, vai apontar o destino. O homem também vai dar limites e também vai trazer segurança. Quando uma mulher se casa com um homem que não tem essas três funções, ela se sente deficitária. E muitas vezes ela vai querer ocupar esse lugar de dar destino, de dar limites
e de dar segurança. E ela vai ficar, sabe como? Cansadíssima. Cansadíssima, porque ela não vai estar exercendo o papel para qual Deus estabeleceu para ela, a função da mulher. Então, quando nós temos dentro de uma casa um pai que não exerce essas funções, consequentemente isso vai afetar toda a família. Vai afetar a mulher e vai afetar a vida dos filhos, né? Quando a pessoa tem a noção de direção, a pessoa vai ter noção de missão e liderança. O homem, ele lidera e a mulher vai administrar. Por isso que a mulher é boa nessa área, na administração. Isso é bíblico. A liderança tem que partir do cabeça, do homem. Não que a mulher também não exerça papel de conversar, de opinar, mas a liderança, a palavra final é do homem, que Deus colocou isso. Agora, quando essas pessoas não conseguem exercer os seus papéis, a mulher começa a tomar o lugar do homem, subjugar o homem. Muitas vezes o homem vai começar a se feminilizar. É o que nós vemos hoje na nossa sociedade. Muitas pessoas deixando de exercer a liderança, deixando de exercer a missão, deixando de dar segurança, e com isso nós vamos produzir filhos disfuncionais. Nós vamos ver depois o papel do casamento. Por que às vezes os nossos filhos têm tantos problemas? Quando você vê, eu tenho várias experiências de atendimento de pessoas, de gabinete durante muito tempo. Quando você chega alguém e você vai ver que aquela pessoa, ela é muito insegura, ela tem muitos problemas emocionais com relação à sua posição e às suas escolhas na área da profissão, na área até mesmo sentimental, você pode puxar o fio da meada, que você vai encontrar lá atrás, na primeira infância, uma pessoa que não teve o acolhimento paterno. Porém, Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. E nós devemos aprender a entregar para Deus as nossas fraquezas, as nossas imperfeições e as nossas debilidades. Mas a gente começa a entender como que funciona a dinâmica de uma família saudável. E nós precisamos entender isso e praticar isso para que os nossos lares sejam curados, sejam fortes, e a gente tenha uma igreja que avança e seja triunfante nesse mundo que nós estamos vendo tanta deformação. Como é importante a presença do pai, que dá missão, que dá liderança, que dá destino, e a pessoa vai se sentir totalmente segura. Eu tive um pai fantástico. O meu pai, eu era muito mais agarrada com meu pai do que com a minha mãe. O meu pai era aquela pessoa que conversava tudo comigo. E olha que eu tenho 62, eu tenho 62 anos. Eu nunca mais vou me esquecer quando meu pai, quando eu fiz aí para 12, 13 anos, ele falou para mim assim: olha, eu não quero que você faça nada escondido de mim. Tá aqui o maço de cigarro, se você quiser fumar, você fuma. Eu gostaria que você não fumasse. Eu nunca fumei, irmãos. Nunca fumei. Ou seja, o pai, ele tem que dar essa segurança para o filho. E uma criança que sabe que o pai está envolvido com alcoolismo, está envolvido com adultério, com coisas fora de casa, essa criança ela vai viver sempre em estado de alerta, sempre em estado de... Então, como vai produzir um adulto de que maneira? Um adulto também ansioso e nervoso, sempre em estado de alerta. E muitas vezes, nós que somos esposas, precisamos nos posicionar na nossa casa, porque a Bíblia diz que a mulher edifica a casa. Já viu? Quando você tem uma mulher que é totalmente reclamona, que é totalmente irritável, toda a casa fica irritável. Quando você tem uma mulher que reclama de tudo e mais alguma coisa, ou vive estressada, todo mundo da casa é estressado. Todo mundo. Isso vai contaminando. Essa semana, terminando um curso, eu aprendi, eu não sabia disso, que o nosso cérebro tem neurônios espelhos. Sabe o que significa isso? Que quando eu me relaciono com qualquer pessoa, seja a nível de família, seja a nível de igreja, seja a nível de amizade, aquilo que eu estou vendo, os meus neurônios vão absorver. Eu vou ter a tendência de espelhar se eu não vigiar e se eu não observar o que eu estou fazendo.
Aí eu lembrei, já até conversei isso com a pastora, que há muito tempo atrás no seminário eu tinha uma amiga que sentava sempre do meu lado. E eu não gostava de usar óculos e eu fazia assim, ó, para enxergar o quadro. E eu forçava a minha vista, que eu não queria usar óculos, vaidade, né? E ela, depois, passado um tempo, ela falou para mim, nossa, eu peguei sua mania, eu tô assim e eu não preciso de óculos. A gente até riu, hoje eu entendo. Então a gente tem que ter cuidado com quem a gente se relaciona, porque isso também pode vir sobre a minha vida. Então o pai é uma figura importante. O senso de orientação e propósito. O Senhor, o seu Deus, também conduziu no deserto como um pai conduz o seu filho por todo o caminho e que andaram até chegarem a este lugar. Deus conduziu o povo como um pai no deserto que carregou a nação de Israel no colo. Quando tinha coluna de nuvem, o povo parava. Quando tinha coluna de fogo, o povo, a coluna de nuvem se movia, o povo andava. A coluna de nuvem parava, o povo parava. Então o pai, ele vai dar o quê? Direção, propósito, destino. A criança precisa se sentir segura. Eu já vi muitas famílias disfuncionais onde a mãe coloca o filho contra o pai. E o pai coloca o filho contra a mãe. E ninguém assume nada. Quem já viu isso? Ah, fala lá com a tua mãe que ela que resolve. Ou então fala lá com o teu pai que resolve. Ninguém assume responsabilidade nenhuma. Nós, enquanto filhos de Deus, precisamos ter atenção em assumir as nossas responsabilidades. Não coloque a culpa no diabo. Assuma o seu papel, tenha a sua responsabilidade bem assertiva para que você possa ter sucesso. Não terceirize as suas decisões. Deus responde à iniciativa e à oração que nós fazemos para glorificar o nome dele. Por isso, eu tenho responsabilidade na minha casa, sim. Como eu tenho atuado como esposa, como eu tenho atuado com os meus filhos e como eu tenho sido um pai para minha filha, para os meus filhos. Nós vemos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram famílias onde escolheram um filho. Cada filho é diferente. Eu tive só um, mas eu tenho 3 netos. Todos os 3, cada um tem um temperamento, um é diferente do outro. E eu tenho que aprender a lidar com esses temperamentos com sabedoria, para que a cabeça da criança não perceba que fulano prefere o outro, que prefere o outro. Não, a mãe não vai preferir. A mãe vai tratar todo mundo igual, não. Ela tem que aprender como que aquele tem que ser tratado, como que o outro filho tem que ser tratado, como o outro filho tem que ser tratado. Eu vejo isso na vida dos meus netos. A minha neta é extremamente sensível. O meu neto já é sensível, mas não é como ela. É mais racional. Quando eu chamo a atenção dela, eu tenho que chamar com muito amor, senão ela fica muito abalada. E eu tenho que ter atenção a isso. Porque Deus vai cobrar das nossas vidas cada coisa que a gente vier a falar. Então o pai, Deus é um Deus que é pai. Conduziu o povo no deserto e estabeleceu limites, que foi a lei moral, os 10 mandamentos. Isso não foi abolido, irmãos. Hoje por aí se vê muita pregação que Jesus é amor, que Deus é amor, sim, mas Deus estabelece limites. E quando eu cruzo a linha fora do limite que Deus estabeleceu, eu vou sofrer a correção de Deus. Graças a Deus que Deus corrige a todos aqueles que Ele ama. E Deus vai corrigir a nossa vida. Foi assim também com Davi. Davi vai escrever, ainda bem que eu fui corrigido, eu quero aprender a fazer a tua vontade, os teus mandamentos. Deus corrige os seus filhos. E nós devemos corrigir em amor. Se tem uma confusão, se você está com aquela raiva em ebulição, aquieta primeiro para depois falar. Porque senão a gente fala coisa que a gente não deve. E depois não tem como passar a borracha e apagar. Você tem que ser humilde e pedir perdão. Já aconteceu comigo. Né? Uma vez o meu filho chegou para mim e falou assim, você tem que ir na escola, porque apareceu que eu estou em recuperação, eu não sei se era de inglês, era de português, eu já não lembro mais, porque essa não foi a nota que eu tirei. Eu falei, tudo bem, Rodrigo, eu tinha tanta coisa. Eu falei, faz a recuperação, mamãe não vai brigar com você, eu sei que você... Mãe, você não está entendendo, eu não fiquei. Eu falei, tá bem, faz, eu não vou ficar chateada. Nossa, ele ficou, até que depois eu fui pedir desculpa para ele, eu falei, me desculpa que eu tenho que tomar a frente disso. Eu fui lá, realmente não era ele, era outro Rodrigo.
Se eu tivesse deixado batido, podia passar para ele uma sensação, sabe o quê? De descuido. Então, o homem, ele vai comunicar para o seu filho segurança, limites, missão e liderança. Ele tem que liderar a sua casa. Quando a gente tem a mulher liderando a casa no lugar do homem, a mulher vai colocar esse homem no lugar feminino. Aí é difícil, né? Chega alguém e fala assim, mas ele não toma iniciativa, ele não faz nada. Deixa acontecer o que tiver a acontecer. É preciso que a pessoa aprenda a ocupar o seu lugar. E é muito difícil. Quando você conversa com mulheres que dizem assim, mas o meu marido não faz nada, não toma iniciativa, eu que tenho que ir na frente, eu que tenho que resolver. Senta, cruza os braços e ora e não resolve nada. Parece coisa de louco, mas tem que ser, porque ele tem que aprender a ocupar o lugar que Deus chamou para ele ocupar. E se você faz tudo, é igual a gente quando faz tudo para criança. A criança, né, não vai nunca fazer aquilo que ela tem que fazer. Se você faz aquilo para o qual você não foi chamada, você coloca o outro no lugar de conforto e ele nunca vai aprender. E muitas vezes, irmão, a gente hoje está vivendo uma sociedade que ninguém pode se frustrar, ninguém pode sentir dor de nada. Parece que a criança não pode sentir nenhum problema, porque, coitado, parece que é tudo de vidro e de cristal e vai quebrar. É na dor que Deus vai forjar em nós o caráter dele e a vontade dele. É nas nossas lutas, nas nossas batalhas que Deus vai guerrear, que o Senhor vai imprimir em nós o caráter dele. E é bom a gente passar por tudo isso, porque a gente vai ver o poder de Deus agindo na minha vida, na vida da minha família e na vida dos meus filhos. Eu não posso poupar os meus filhos. Quando você poupa os seus filhos de viver qualquer tipo de dificuldade e de frustração, você vai criar pessoas, sabe o quê? Fracas, pessoas débeis, que não vão decidir nada, vão sempre terceirizar a sua decisão. Sempre vão terceirizar a sua decisão. Eu fui mãe solo durante bastante tempo. Eu me lembro quando eu fiz isso, todo mundo, você tá doida? Falei, não, meu filho precisa, ele está agora com 18 anos, ele precisa saber o que é governar uma casa. Eu peguei todo o meu salário e coloquei na mão dele. Eu falei, a partir de hoje, é você que vai administrar o dinheiro da casa. É você que vai dizer o que tem que comprar, o que não tem que comprar. Ele olhou assim para mim, e aí ele chegava para mim e falava assim, mãe, para de gastar. Olha o dinheiro. E ele aprendeu a governar uma casa. E quando casou, governa a casa dele. E a gente precisa assumir o nosso papel, porque senão a gente carrega fardos que Deus não colocou para as nossas vidas, principalmente as mulheres. Hoje em dia, a gente está vendo pouca masculinidade e a mulher assumindo muita coisa que não é para ela assumir. E ela vai ficando cansada, vai ficando cansada. E isso vai refletindo em cada comportamento que vem a seguir. Então, Deus estabeleceu o limite, que foi os 10 mandamentos. Mateus 26. Com isso, a gente vai formando a consciência moral dos nossos filhos. A Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar. E quando for velho, nunca vai se desviar. Mas ensinar no caminho é você andar com essa criança nesse caminho. Se você não anda com ela nesse caminho, isso é hipocrisia. Não tem como ela aprender a entrar nesse caminho se você não entra com ela. Ela é uma criança. Quando meus netos começaram a ficar comigo, né, eu tenho prática de jejum. Os meus netos pequenos, a minha irmã falava assim, você tá doida? Eles falavam assim, vovó, a gente quer também jejuar com vocês. Eu falava assim, ai meu Deus. Eu falei, então vocês vão fazer propósito, jejum não. Vão fazer propósito. Desde pequeno, os meus netos têm essa prática. A minha neta tem 10 anos, o meu neto tem 12. Eles têm essa prática há bastante tempo, porque eles viram a minha vida e tiveram como referencial. E depois foram cobrar do meu marido. Falou assim, faz propósito, aquilo que você mais gosta, para de comer fruta. Entra no propósito também com a gente. Quando foi coisa de umas 3 semanas atrás, a minha neta falou assim, eu estou sentindo que a gente precisa fazer um propósito. Eu falei, então vamos fazer um propósito. Vai partir dela, eu vou entrar no propósito dela que ela está tendo com Deus. E isso é construção, sabe de quê? De uma vida devocional. Quando a criança vê o exemplo, ela vai copiar. E é assim, a criança aprende por repetição. Se ela vê grito em casa, se ela vê descontrole, ela vai aprender por repetição esse comportamento.
E depois como é que a gente tira isso? Com muita oração, muita terapia e muita conversa. Não é fácil sair assim, não sai como um passe de mágica. Esse é o problema de muitas pessoas na igreja. Acha que vai fazer uma oração e Deus vai fazer um passe de mágica e vai tudo desaparecer quando você começou a construir uma torre de Babel que Deus não mandou você fazer. Nós precisamos atentar para a nossa família e para aquilo que acontece dentro da nossa casa. Porque Deus vai pedir conta dos filhos que Ele colocou para nós abençoarmos. Ele vai um dia pedir conta. O que você fez com a herança que eu te dei? Com o filho desse, com o filho daquele, com o filho daquele. O que você fez? O Senhor vai pedir contas. O Senhor vai pedir contas. Então, Mateus 26, 16 a 20 diz assim: e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está ensinando a guardar. Não é só ensinar o que é a lei, é guardar a lei. Hoje a gente vê as pessoas ensinando a lei, mas a guardar a lei, você tem que guardar também. Se você não guarda, quem está ao seu lado vai repetir o seu comportamento. Também vai aprender a não guardar. Né? Tem muita coisa assim, mas eu bebo socialmente, não sei o que lá. O seu filho está vendo isso. Na primeira oportunidade, na faculdade ou o que for, vão oferecer. Às vezes a gente vê, irmão, existe uma estatística aí, que mais de 30% de filhos de pastores se tornaram homossexuais e se tornaram alcoólatras quando entram na faculdade. Por que será que isso acontece? Será que faltou missão, liderança, destino e propósito? Faltou a ensinar a guardar os mandamentos de Deus. Quando a gente guarda, a Bíblia manda a gente guardar o nosso coração. E quando a gente guarda, está guardado, é um depósito que a gente visita esse depósito todos os dias até que o Senhor volte. Mas existe muita sedução, mas não vai ter poder. Eu tenho um sobrinho de 20 anos. Ele deu um testemunho lindo para mim. Ele estava num namoro, onde depois ele descobriu que a namorada estava indo para outro tipo de adoração, outro tipo de religião. Ele conversou, viu que ela não mudou, ele falou assim: a coisa certa a fazer é terminar. Ele foi conversar comigo, eu falei: exatamente. E você ora por essa família, porque um dia a nossa família foi alcançada e essa família também pode ser alcançada. Ele falou: o certo é fazer isso, mesmo que eu não queira, porque foi ensinado a guardar os mandamentos de Deus. E isso não faz assim, isso não acontece num mês, em 2 meses. Isso é durante um processo de uma infância, de uma adolescência, onde você está ali com a pessoa, ensinando. Vê que Deus falou para Josué: não pare de meditar no livro da lei de dia e de noite, é em todo o tempo. Tenha na sua mente, na sua mão, é na mente, é na emoção e é na ação. É sempre assim, mente, emoção e ação. Né? Às vezes eu ensinava meus netos assim: cabeça, ombro, joelho e pé, joelho e pé. Falava: é na mente, trabalha na razão, depois desce para o coração e depois você vai agir conforme o que a Bíblia diz. Eu posso querer uma coisa, mas o que a palavra de Deus diz? Eu vou me guiar pela palavra de Deus. E isso é cruz. E quando a gente faz isso, você começa a ter uma vida abundante. Então, o Pai vai comunicar tudo isso. Agora nós vamos ver João 17, 18. Assim como tu me enviaste ao mundo, também os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Jesus se santifica para que nós fôssemos santificados. Você precisa se santificar para que os vossos filhos aprendam esse caminho da santificação. Não era assim? Santificai-vos que hoje eu farei maravilha no meio de vós. A gente quer maravilha, mas a gente não quer não entra no processo da santidade. A gente quer tanta maravilha, quer tanto sinal, mas Deus quer dar, mas a gente precisa santificar, porque Deus não habita no meio do lixo. E Deus não edifica nada debaixo quando o terreno tá com lixo. O que Deus faz? Arranca tudo, arranca a erva daninha, arranca aquilo que não está edificado nele
limpa o terreno para começar a edificar uma coisa nova. E nós, às vezes, queremos entulhar os nossos poços. Deus vai trabalhar nas nossas emoções quando nós permitimos. As emoções que a gente tem vão se transformar em sentimentos. Os sentimentos que a gente tem vão se transformar em comportamentos. E eu preciso governar as minhas emoções e os meus sentimentos. O que é sentimento? É tudo aquilo que eu ressignifico a minha emoção. Nós sentimos medo? Sentimos, está no nosso DNA. Sentimos raiva? Sentimos. Sentimos alegria? Sentimos. Sentimos paixão? Sentimos. Agora, como isso vai ser significado dentro da minha cabeça, de acordo com a palavra de Deus, eu vou construir sentimentos. E esses sentimentos vão revelar os meus comportamentos. E os meus comportamentos vão me apontar para um destino. Não adianta você querer um destino se seu comportamento está contrário àquilo. Não vai funcionar. Vai dar ruim. E aí a pessoa vai ficar sempre numa roda gigante. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima. Uma hora está embaixo, outra hora está em cima. A pessoa está sempre como uma onda do mar, oscilando. Uma hora tem fé, outra hora não tem fé. Uma hora tem fé, uma hora tá... Ou você tem que ser sim, sim, não, não. E crer que o Senhor vai apontar o seu caminho para você. Porque Ele é um pai de órfãos, juiz de viúva. Se você não teve um pai que transmitiu segurança para você, você tem um Deus que é pai e que vai operar na sua vida e operou na minha e vai operar na sua também. Se operou na vida de outras pessoas, por que não vai operar na sua? Se é possível com um, por que não é possível com você? É assim que funciona. Amém? Então, o senso de segurança, Deus lutava as guerras de Israel, as nossas guerras, eu já falei, o pai, ele vai construir a autoestima do seu filho, com segurança. O que é autoestima? É quando você tem também a imagem que você tem de você mesma. Você conhece a você mesma? Quem é você? A gente pode falar assim, olha, eu sou uma pessoa agitada, ou eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa comunicativa, ou eu sou uma pessoa que fala pouco, eu sou uma pessoa tranquila, eu sou uma pessoa que faz muitas coisas ao mesmo tempo. Essa autoestima é a segurança de quem você é. E mais, você tem que saber quem você é em Deus. Mas se você não sabe quem você é em você mesmo, você vai ter muita dificuldade de compreender quem você é em Deus. Em Deus, nós somos mais do que vencedores. Deus prometeu que todas as bênçãos estão aonde? Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus falou que eu era o quê? Amada. Deus falou que eu seria o quê? O sal. Deus falou que eu seria o quê? Luz da terra. Deus falou que eu seria como o astro que brilha. Deus falou tudo isso a meu respeito, que sou filha. Será que eu deixo Deus ser meu pai ou eu ainda tenho a minha vida sob o meu controle? Quando a gente deixa Deus ser o nosso pai, nada mais importa. Aí você vai ter a sensação de destino, de missão, de propósito, com muita segurança. Não é ausência de lutas, não é ausência de dúvidas, mas é a certeza que você está com o Pai todos os dias até que Ele venha. E muita gente não tem essa certeza. Por isso que as pessoas estão ansiosas. A gente tem uma geração de muita gente ansiosa. Ansiedade é uma fé invertida. E às vezes a gente não controla a ansiedade. Existe uma ansiedade que é natural, que é normal a gente ter. Por exemplo, eu vou fazer um aniversário, aí eu estou ansiosa para que cheguem os meus convidados, eu estou naquela coisa, sentindo friozinho na barriga. É uma ansiedade saudável. Agora, quando aquilo se torna diário e rouba a minha paz, rouba a minha saída à rua, rouba o meu destino, aquilo já se tornou uma doença, se tornou patológico e só Deus pode nos curar. Aí as pessoas se enchem de remédio e vão tomando remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para não sei o quê. É um remédio seguido do outro, mas a causa, com certeza, vai estar lá atrás na nossa infância. E vai estar lá atrás as minhas emoções que eu não entreguei totalmente para Deus governar. Esse é um movimento difícil de fazer, mas é possível. Quando você diz, Senhor, eu quero, o Senhor entra com providência, amém? Então, Jesus se santificou para que nós pudéssemos ser santificados também. E nós precisamos buscar essa santificação para a nossa família.
A Bíblia diz que se a mulher é crente, o marido não crente, o que acontece? A mulher crente santifica o marido não crente. De outra maneira, os vossos filhos não seriam santos. E é o contrário, se o homem é crente e a mulher não é crente, o marido crente santifica a mulher não crente. É sobre o casamento que nós vamos falar depois. Entender o papel do pai? Deus é pai. Ele vai te dar a noção de missão, de propósito, e ele quer liderar a sua vida. Amém? Você precisa se deixar ser liderado. Amém? Então nós vamos ver, então, a função de segurança. Israel confiava que era Deus que lutava as suas batalhas. A parte que cabia ao homem, o homem fazia. A parte que cabia a Deus, Deus fazia. O homem era que Davi consultava: Senhor, subirei contra os filisteus? Senhor, subirei contra essa nação? Deus, vai que eu já entreguei na sua mão. Vai. Ou então Deus falava: não, não vai. Ou Deus falava: vai. E assim é a nossa vida também. Senhor, eu pergunto para Deus tudo. Parece doideira? Não, Ele é meu pai, Ele sabe o que é melhor para mim. Eu só enxergo daqui até ali. Deus enxerga lá na frente. E quando você tem essa consciência, quando você faz essa entrega, que é uma entrega total, você vai caminhar seguro em cada lugar que você vai. Quando foi ano passado, Deus falou para mim assim, era novembro, falou assim: vende esse apartamento. E eu fiquei com pena do inquilino. Eu falei: ai, Senhor, eu vou esperar ano que vem. Irmãos, que desobediência feia. Olha, tanta perturbação que eu tive esse ano no mês de março e abril, prejuízo financeiro e perturbação ainda estou tendo até agora. Eu tive que pedir muito perdão para Deus. Eu falei: Senhor, por que eu coloquei a minha emoção na frente daquilo que Deus falou para mim claramente? Eu procrastinei com isso, eu deixei para lá. É uma coisa boba que roubou durante o mês inteiro a minha atenção. E assim acontece. Deus, ele vai falar. Se ele não fala com você, porque você não está abrindo a sua Bíblia. Abre a Bíblia que Deus vai falar com você. Vai falar com você até através de um filme, através de uma irmã, através de uma fala que você ouve, assim, o Espírito Santo vem e toma e vai te dizer isso, isso, isso e isso. Então, ouça a voz do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor Deus é o seu único Deus. Ouve. Ouvir é diferente de escutar. Você ouvir é você escutar o que Deus tem e colocar em ação o que Ele quer para a sua vida. Entender o papel do pai? Então vamos repetir: direção, limite, segurança, noção de liderança e de missão. Todos nós temos missão e propósito. Deus tem uma missão para cada um de nós e Deus tem um propósito com as nossas vidas. E Deus é o nosso pai. Amém? O papel da mulher, da mãe. O papel da mãe é de estabelecer vínculos de nutrição e de organização. Que vínculos são esses? Vínculos emocionais. Irmãos, todas as vezes que eu fui orar com pessoas que tiveram problemas com a mãe, com relação com a mãe, essas pessoas, elas têm muita dificuldade de estabelecer vínculos relacionais. Relacionais no trabalho, relacionais até mesmo no casamento, relacionais na sua vida no cotidiano. Todas as vezes que eu fui orar, esses vínculos são muito importantes. Você precisa, como servo do Senhor, se relacionar. Deus é um Deus relacional. Foi provado pela ciência que quando a gente se isola, quando existe solidão, nós vamos perdendo, sabe o quê? Cognição. O que é cognição? Entendimento. Quando você começa a se isolar em determinadas áreas, ou quando você vai se isolar por causa de uma depressão, ou por causa mesmo que você não consegue estabelecer esses vínculos, a sua cognição fica afetada. Você vai ter muita chance de desenvolver demência na terceira idade. Muita chance. Não é só hoje em dia, não é só a genética que determina, é o ambiente que você vive que vai determinar isso. Então a mulher vai passar para os seus filhos esses vínculos. A mulher, ela agrega. A mulher, ela vai juntar a família. A mulher, quando ela está bem, ela consegue juntar o marido, juntar os filhos e ser o quê? Ajuntadora, agregadora. Esse é o papel da mulher.
É o papel de estabelecer vínculos relacionais, estabelecer a nutrição. O que é a nutrição? Ela vai cuidar não só das emoções a mulher protege as emoções do seu marido. Olha que coisa séria a gente proteger as emoções do nosso marido. Ah, mas quando ele deixa, comece a buscar de Deus estratégia para proteger as emoções do seu marido. O meu marido é uma pessoa muito calada, muito na dele. Difícil de você penetrar lá no fundo. Foi aos poucos. Foi aos poucos. Eu falava uma coisinha aqui, outra coisinha ali. Ele tem uma coisa com ele que é assim: eu não quero ter problema com isso, então eu jogo fora e não trato isso. Quando vai ver, quando vai ver, tá cheio de coisas que ainda não tratou. Eu fui ali, com a parafusadeira e fui entrando. Essa semana eu até brinquei com ele: vem cá que eu vou fazer um teste com você. Sobre o olhar, né? Já foi provado pela ciência, quando a gente olha assim para cima, a gente está buscando uma imagem no nosso cérebro. Quando você conversa com uma pessoa, quando você olha assim para baixo, está buscando uma emoção. Quando você olha para um lado, você está tentando imaginar alguma coisa, e para o outro você pode estar mentindo. Eu falei, vou começar a fazer isso com você. Ele, o quê? Eu falei, olha que você não pode mentir, hein? Ele morreu de rir. E assim eu fui tirando. A gente precisa buscar. Deus deu para a gente uma intuição especial. E a gente tem que exercer esse papel de proteger as emoções do nosso marido e dos nossos filhos. Não é assim, o filho vai sempre querer o colo da mãe, quando acontece alguma coisa vai correr para a mãe para contar, ai, machuquei aqui. A mãe precisa ter esse acolhimento com a criança. Não é ser rígida demais. Quando a gente encontra aquela mãe sargentão mesmo, que é rígida, essa criança não vai conseguir estabelecer vínculos lá no futuro, vínculos relacionais. Vai ser aquela pessoa que vai estar sempre ferida. Uma pessoa que não é curada, ela vai estar sempre ferindo os outros. E você tem que aprender a ser misericordioso com isso. Porque não diz respeito a mim, diz respeito a ela. Eu aprendi isso e eu vivo uma vida leve. Entendeu? Se a pessoa fez alguma coisa contra mim, é problema dela, não é meu. Eu estou em paz. Se ela sente isso, eu tenho que ter misericórdia, porque ela que precisa de cura. A mim não vai me atingir em nada. Nem vou me entristecer, porque gasta energia. E eu vou gastar o meu tempo com uma coisa que não vai dar em nada. E a gente precisa aprender isso. Para que a gente não venha se encher de emoções nocivas e venha adoecer a nossa vida. Vai dando desânimo, vai dando cansaço. É tudo que o diabo quer, distrair você para poder fazer a vontade dele prevalecer. Então a mulher vai estabelecer vínculos, nutrição e organização. A mulher precisa organizar a sua casa. É nessa organização que ela vai começar a edificar. Que organização é essa? Se a gente ler o capítulo 31 da Mulher Virtuosa, a gente vai ver que era a mulher que levantava cedo, a mulher fazia comida, a mulher preparava roupa, a mulher negociava fazenda. Hoje em dia existe aí uma vertente que a mulher tem que sentar e não fazer nada. Nada. O marido faz tudo, ele vai buscar o dinheiro, ele faz tudo, e a mulher não faz nada. Não, é uma mulher que faz muita coisa. E ela consegue administrar a casa dela bem. Ela vai dar essa noção de submissão e de administração aos seus filhos. Quando você vê um adolescente, um adulto que não se submete a nenhum tipo de autoridade, você pode puxar o fio da meada que você vai encontrar. Como é que era essa mãe? Existem mães que estão feridas no seu casamento por causa de adultério, por causa de alcoolismo, por causa de muitos problemas sociais. E elas despejam tudo isso no nosso filho, no filho. E sem perceber, elas estão construindo coisas disfuncionais. E elas precisam buscar no Senhor essa restauração. A gente tem que buscar sempre Deus, aquilo que Deus me fez para ser. Eu preciso buscar restauração sempre no Senhor. Se eu tenho esse problema na minha casa, eu preciso buscar no Senhor. E também agir. Né? A gente, às vezes, em aconselhamento, vai atender pessoas, aí você escuta um caso, já tem muito tempo isso, esse dia eu estava até comentando com meu marido. Nossa, quando a pessoa veio retratar para mim que havia um problema de adultério, eu falei, eu não consigo acreditar. Imagina aquela pessoa acima de qualquer suspeita. Fica difícil. Eu falei, você deve estar fazendo filmes na sua cabeça. Não, eu tenho provas. Sentamos para conversar. Confessou-se o pecado. Colocou a luz, porque o pecado tem que ser confessado e abandonado.
A Bíblia diz: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se eu não coloco as minhas transgressões, aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa alcançará misericórdia. Então, às vezes você vê problema financeiro, problema disso, problema daquilo, pode pesquisar que tem algum pecado grave ali oculto no meio do negócio. Enquanto aquilo não foi tratado, não adianta jejuar, não adianta fazer campanha, não adianta fazer nada disso, porque Deus não opera no meio do lixo. Deus quer arrancar o lixo e vai trazer à tona toda a verdade. A luz entra, a verdade aparece e a gente vai tratar dessa verdade, para que a gente viva em segurança com Deus. Então a mulher precisa buscar no Senhor isso, administrar a sua casa, ter os seus filhos governados por essa nutrição. A mulher gera, ela tem um ventre para gerar. Irmãos, o primeiro chamado de uma mulher não é o trabalho, é a maternidade. Deus fez a gente para sermos mães. Mães. Deus chamou a gente primeiro para ser mãe e depois você pode fazer outra coisa, mas você precisa aprender a ser mãe. Deus está contando com você. Eu escuto assim: Deus me livre de ter filho. Eu fico até assustada. Como que uma pessoa não quer ter filho? Não quer se ver no filho, não quer ver a continuação da sua herança. E filho é uma bênção, é uma herança que Deus nos dá. Nós somos bem-aventurados porque geramos uma vida. E não é só gerar do nosso ventre, não, porque a maternidade, ela não está só na nossa estrutura fisiológica, ela está aqui na nossa estrutura mental e no nosso coração. E essa maternidade, Deus confiou a uma mulher a vida do seu filho, que foi Maria. Deus confiou a ela a vida do seu filho. E confia a nós a vida do filho que é dele. Como a gente tem administrado isso? Para pensar, o que você precisa identificar quais são as suas dificuldades, as suas deficiências para que você avance. Então a mulher, por natureza, é mais intuitiva, é mais sentimental. A pessoa que tem problema com a mãe, muitas vezes não consegue sentir a presença do Espírito Santo, o consolo que o Espírito Santo nos dá. Né? Eu sempre fui muito mais agarrada com meu pai do que com a minha mãe. Eu só comecei a me agarrar mais com a minha mãe quando eu fui mãe. Quando eu fui mãe, eu experimentei esse sentimento e entendi. A minha mãe sempre foi mais durona, meu pai era mais sentimental, mais romântico, a minha mãe sempre foi mais durona. Então eu tinha muito mais facilidade, me identificava muito mais com meu pai do que com a minha mãe. Mas quando eu fui mãe, eu comecei a me identificar muito mais com a minha mãe e comecei a ficar também agarrada com ela. Irmãos, a mulher tem um papel muito importante dentro da casa. O termômetro da casa vai ser a mulher. Como você tem se comportado? Você tem estado bem? Você tem sido alegre? Você tem sido disposta? Ou você tem sido desanimada, reclamando de tudo? Você sabia que 5 minutos do lado de uma pessoa que reclama o tempo inteiro, você que está ouvindo libera cortisol, que é um hormônio que a gente tem, que aumenta a pressão, libera a glicose no nosso organismo e a gente fica totalmente desgovernada? A gente fica, sabe o quê? Em estado de alerta o tempo inteiro e a gente não dorme bem. 10 minutos de alguém reclamando na tua cabeça. Para com isso. Coloca para Deus as suas petições em amor. Glória a Deus, eu sei que isso vai mudar. Glória a Deus. Agora a pessoa reclama. Até a postura da pessoa. Se você começa a observar, quando a pessoa vai reclamar, ela começa a fazer aquelas caras e bocas, começa a encurvar o corpo, a estrutura dela começa a manifestar tudo isso e a pessoa não está assim. Andar assim alegre. A alegria é fruto do Espírito Santo, independe da minha condição. E isso é uma resposta da minha intimidade, do meu relacionamento com Deus. Ah, mas é difícil, eu tenho problema disso. Para de olhar para os problemas, olha para o alto que vai vir o socorro. É assim que funciona. Está na Bíblia, não sou eu que digo. Andar nisso significa o quê? Confiar, ser fiel com Deus. E por que a gente não confia? Porque a gente não ouve e a gente não lê. E a gente não ora. Simplesmente isso, é uma coisa dependendo da outra. Eu não ouço porque eu não leio a Bíblia. Eu não leio a Bíblia porque eu não oro. Eu não oro, eu deixo para orar depois. E depois eu também não escuto o que Deus quer para mim. Então não tem como Deus agir.
Aí você vai estar sempre com o pires na mão. Irmão, ora por mim. Irmão, me ajuda em oração. Irmão, ora por mim. Irmão, você nem consegue orar. Claro que tem momentos que a gente passa por muitas lutas e muitas dificuldades. A gente precisa se apoiar uns nos outros. Mas isso não pode ser regra geral em todo o tempo. Você tem que ter alguma coisa para testemunhar da misericórdia e da graça de Deus. Porque a graça foi derramada no tempo de hoje. E você está participando dessa graça. Agora, se você não participa, é você que não quer. Toma para a sua vida essa graça. Ele prometeu. Amém? Então, a mulher vai ter nutrição, senso de empatia, companheirismo, consolo. Você vai transmitir para o seu filho todo esse senso de companheirismo, de solidariedade, de consolo. Aí você vai ver os adultos que desenvolvem isso, tiveram esse tipo de relacionamento com as suas mães. Não tem. A gente é fruto daquilo que a gente viveu na infância, daquilo que a gente viveu na adolescência. Agora, quando a gente aceita Jesus, Deus quebra o vaso e começa a fazer de novo. E a gente vai construindo uma personalidade e uma vida no altar de Deus. E as debilidades, as fraquezas e as disfuncionalidades, as deformações são colocadas na cruz e eu sou vencedora. Amém? É esse o que Deus prometeu para aqueles que creem nele. Basta a gente acessar. Se eu não acesso, a culpa não é de Deus. Essas pessoas que têm esse problema com as mães têm dificuldade de iniciar relações ou confiar nos outros. Já viu aquela pessoa que desconfia de tudo e de todos? Isso é muito mal. A pessoa vive sempre assim, ó. Meu Deus. Vive sempre em estado de alerta. Confia. Se a pessoa vai ferir você, isso não diz respeito a você, diz respeito à pessoa. Entrega para Deus. Foi assim que Davi fez. O Senhor julgue entre eu e Saul. Não quero saber. É Deus que é o vingador, não é você. Quando a gente entende isso porque a gente lê a Bíblia. Então eu entrego para Deus. É tendência ao isolamento ou então a crítica extrema. Já viu aquelas pessoas que criticam tudo? Nada tá bom e não apresentam solução. Essas pessoas são pessoas infelizes. Elas não conseguem desfrutar e ver beleza em nada. Tá sempre criticando. Critica o tempo, critica o cachorro, critica o sol, critica se tá sol quer chuva, se tá chuva quer sol, se quem tem cabelo enrolado quer alisar, nunca tá feliz com nada. Não exerce gratidão, irmãos. Foi comprovado pela ciência que o sentimento que mais cura a gente é a gente exercer gratidão. A gente libera um monte de hormônio no nosso cérebro e faz a gente ter segurança e andar bem, bem disposta e faz dar saúde para os nossos ossos e para a nossa vida. Você tem que ser grato a Deus até pela luta, louvando a Deus. Adoração não é cantar música, adoração é um estilo de vida, é que você vai receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para te dar. Para com o negócio de crítica, para de ver defeito e pelo em ovo, ver defeito em tudo. Cansa quem está ouvindo. Cansa quem está ouvindo. E nosso cérebro foi programado pelo Criador para gastar um mínimo de energia. E a gente tem que ter atenção a isso. Tá? Eu coloquei, tem timidez exagerada, pode estar ligada a problemas do vínculo materno. Isso daí não é aquela timidez da pessoa mais recatada, não. Timidez que eu digo a pessoa que não tem que falar em público ou tem que falar qualquer coisa, a pessoa já entra em pânico. Não é ficar envergonhada, já entra em pânico. Eu vinha na faculdade, quando tinha que apresentar algum trabalho, alguma coisa, tinha gente que ficava com vergonha, normal. Tinha gente que entrava num pânico, passava tanto mal, que era uma coisa assim absurda. Vai puxar o fio da meada? Teve problemas de relacionamento com a mãe e não estabeleceu esses vínculos. E não consegue estabelecer vínculos externos. E Deus quer nos curar nessa manhã, amém? Senso de fortalecimento e de confiança. Ela molda os filhos com sensibilidade emocional e espiritual. Ela vai ensinar os filhos a tomarem as suas próprias decisões. A mãe não pode ser um sargentão. Não pode, irmãos. Isso traz tanto dano para a cabeça dos filhos. A mãe tem que aprender a respeitar a individualidade de cada filho. A gente tem a mania de achar que todo mundo vai ser como a gente é. Não, a gente tem que aprender a respeitar as diferenças, desde que aquilo não vá transgredir os mandamentos do Senhor. A minha mãe chegou um dia para mim e falou assim, eu já nem ligo mais. Você realmente não consegue... Eu pensei em uma coisa, você é totalmente diferente. Meu pai também me incentivava nisso.
Meu pai me deixava ser criativa. Minha mãe queria me podar muitas vezes, eu era muito, muito levada. Coitada, a minha mãe penou. Quando ela decidiu deixar para lá, ela começou a ficar bem. Né? Às vezes eu falava com meu filho, eu tive um filho, tenho um filho, meu filho é muito quieto, muito organizado, não tem assim o meu temperamento assim efusivo, explosivo. Às vezes eu falava, Rodrigo, não sei o que, ele, mãe, tá tranquila, eu já sei isso, entendeu? Ou seja, ele era o que ele era. E a gente tem que aprender a respeitar isso, amém? Senso de ordem acolhedora, organização interna e externa, não só espacial, mas também das emoções. As emoções do marido e dos filhos, aquela que reúne a família, que agrega. A mãe vai estabelecer esse vínculo, vai fazer com que a pessoa comece a ter esse senso de organização interna. Quando você tem essa organização interna, aquilo vai refletir no seu exterior. Tá bom? E às vezes você entra, por exemplo, será que se alguém chegar na sua casa hoje, a pessoa pode entrar? Pode não estar totalmente limpa, mas não pode estar tudo fora do lugar. Esse senso de organização você tem obrigação de passar para os seus filhos. Parece que entra na casa, parece que passou um tsunami, está tudo fora do lugar. Isso traz, sabe o quê? Confusão mental na vida da pessoa. É sapato num lado, é bolsa do outro, é livro no banheiro, é copo espalhado. Gente, isso tudo atrapalha até o nosso devocional com Deus. A gente olha, aquela imagem fica aqui na nossa cabeça. A gente precisa aprender, não tenho tempo, começa a pedir a Deus estratégia para, como é que é? Eu bebi uma água agora, eu vou levar o copo de volta para a cozinha. O lugar não te pertence, esse copo aqui não pertence a esse lugar. Aí depois a pessoa tem que passar 3 dias botando tudo no lugar. Já pensou que canseira? Aí sabe o que acontece? A gente não tem vontade de fazer, porque vai dar muito trabalho. A gente vai o quê? Adiando. Quando vê, tem que usar 3, 4, 5 dias para botar tudo no lugar. É a mesma coisa com a roupa que vai passar. E aí a gente se cansa sem necessidade. Então, agora vem a função do casamento. Proteger ou desproteger os nossos filhos em 3 áreas. Eu não vou demorar, vou falar isso em 10 minutos. Vou passar um pouquinho do horário, para a gente terminar essa apostila. Proteger ou desproteger o casamento é uma pessoa. O meu casamento é um modelo de como eu me relaciono com meu marido e como meu marido se relaciona comigo. Vai proteger meus filhos em 3 áreas. Que áreas são essas? Vai ser a área da sexualidade, da afetividade e do companheirismo. Da sexualidade, principalmente, é o pai que vai estabelecer a identidade sexual dos filhos, não só geneticamente, mas emocionalmente também. Quando a mulher toma o papel do homem em casa, a gente tem essa troca de papéis, você pode ter certeza, vai produzir disfunção nos filhos. E a gente está vendo isso hoje demais. Os homens estão cada vez mais femininos, usando roupa mais feminina, pintando unha, tendo comportamentos femininos, e isso tudo a criança vai aprendendo por modelo. Olha que com o espírito da confusão, a sexualidade. Irmãos, quando entra o adultério no meio do casamento, existe uma quebra de aliança. A pessoa pode nem saber. Você vai encontrar o homem sentindo aversão da mulher, a mulher sentindo aversão do homem, e às vezes a pessoa está acima de qualquer suspeita. O termômetro de um casamento é a relação sexual. Deus, nessa relação e nessa aliança, Deus vai renovando a aliança que a gente tem com o nosso marido. E se não tem intimidade, não há confiança. E aí entra o espírito do adultério. O adultério endemoniza a cama, traz o diabo para a cama da pessoa. E isso vai refletir na vida dos filhos das pessoas. Em todas as áreas, não só da sexualidade, mas também na área de relacionamento. Eu já atendi muitas pessoas que não conseguem travar um relacionamento com nenhum homem, porque tem a imagem do homem, do pai, totalmente adúltero e não quer nem ouvir falar. Passa uma vida estéril. Deus não tem esterilidade para o seu povo, Deus tem abundância para o seu povo. E como é que a ferida do adultério é algo terrível, mas curável em Deus.
curável. Agora, quando não se confessa esse adultério e não há conserto, não adianta fazer 1000 orações. Entra, sabe o quê? Falência financeira dentro de casa. Falência financeira. Falência das emoções. Entra tu, você endemoniza a sua casa. Eu conheço pessoas, vi pessoas que mantiveram um relacionamento de casamento dizendo assim, a outra pessoa não queria mudar, né? A outra pessoa continuava no adultério e a pessoa era conivente com aquilo. Sabe o que aconteceu? Doenças, câncer, outras doenças, falência financeira, um monte de problema. E a pessoa continuou naquela relação e o marido não queria mudar. A gente fere a nossa própria carne. O homem, tem lá em Provérbios 7, fala que a pessoa vai ser pega pelo laço e não sabe que está indo para a morte. Você atravessa um limite muito sério. Quando há arrependimento, Deus restaura. Mas a consequência, às vezes, do pecado permanece. O adultério é algo terrível. Depois eu posso preparar um estudo sobre isso. E nós temos que tirar o pecado da nossa tenda. E as pessoas que se relacionam sexualmente com modelo de pornografia, você traz mancha para o seu leito conjugal. Já atendi muita gente que falava, verbalizava coisas que eu ficava assim, meu Deus, isso existe? Quando você vai olhar, a vida da pessoa está destruída. Está com o marido, mas tem a pornografia lá no meio. Deus não opera. Sede santos como eu, o vosso Pai, sou santo. Deus mandou. A gente tem que cuidado com o nosso palavreado. Tudo isso a gente tem que ter cuidado. Porque a pornografia... Sabe o que faz a pornografia no nosso cérebro? Ela deixa o nosso cérebro cheio de buraco. É pior do que a cocaína, é pior do que o LSD, é pior do que qualquer droga. O homem ou a mulher que estiver envolvida com isso não tem mais prazer no seu casamento. Entrou o espírito de adultério ali. Começa, sabe como? Com uma mensagenzinha no WhatsApp, depois é um lanchinho no trabalho. Quando vai ver, a pessoa não para de pensar naquela outra pessoa o dia inteiro. Quando vai ver, já está adulterando fisicamente. Mas já começou aqui, ó. Começou aqui. Tem gente que tem um coração na manga. A gente tem que dominar. O que Deus falou para Caim? Caim, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-los. Somos filhos, recebemos poder para nos tornarmos filhos de Deus, para dizer não ao pecado. Mas se cair, a gente precisa confessar e abandonar. Olha, é impressionante quando entra o espírito de adultério dentro de uma relação, a mulher pode nem saber, ela começa a ter aversão do marido, ela começa a não querer mais ficar com ele, começa uma quebra de aliança ali, já no leito conjugal. E aquele problema vai, ó, multiplicando. Um abismo chama outro abismo. A gente tem que arrancar o pecado da nossa tenda para a gente prosperar, irmãos. Amém? Esse espírito é o espírito do mal, do diabo. Né? O que vai dizer aqui? Ó? Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como no Senhor. Só se sujeita a quem ama a gente. Manda o marido amar, um amor sacrificial, como Jesus amou a igreja e se entregou por ela. Quem recebe esse amor se sujeita facilmente. Sujeitar não é ser mandada, é caminhar lado a lado, é proteger as emoções do marido, é compreender o momento difícil dele, é ajudar ele quando ele precisa, é ajudar os filhos, é pagar o preço, é cruz. O casamento é para nos santificar, e nos santificando a gente é feliz. Vai dizer assim, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, marido, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. É um amor sacrificial. Assim devem ser os maridos, com as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Você não pode ferir a sua própria carne. Se você está indo contra a sua mulher, as suas orações são impedidas. Pedro vai dizer que a gente deve coabitar com a nossa mulher em santidade, coabitar sabendo que a mulher é o sexo mais frágil. Esse coabitar no original é relacionamento carnal, é relacionamento sexual e não pode ser baseado em pornografia. A pessoa vem do mundo com aquela prática e quer colocar aquilo no casamento. Sinto em te falar que isso vai dar ruim. Vai dar muito ruim.
Isso vai atingir, sabe o quê? A imoralidade dos pais vai atingir a vida dos filhos. O adultério dos pais vai repetir padrão na próxima geração. Vai repetir. É impossível não repetir. Aí a gente fala de maldição. Vamos quebrar a maldição. A maldição, irmãos, é o juízo de Deus contra a nossa desobediência. Quem dá a maldição não é o diabo, é Deus. É Deus que dá a maldição. É Ele que faz. Se a gente lê capítulo Deuteronômio 28, escolhe a bênção, está aqui a bênção, a maldição. O monte da vida e da morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe aqui, ó, a vida. Se existe isso, tem que jogar no lixo. Eu já atendi casais em que... Olha, eu tive uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Lúcia, o meu marido quer uma terceira pessoa no relacionamento. Eu falei, o quê? Sim, crente. Ela terminou o casamento. Olha, esse moço mais lá na frente veio a falecer de HIV. Deus deu um livramento para ela não ter essa doença. Não dá para negociar com o pecado. Não dá. Você precisa se posicionar. Isso não vem do céu. Isso vem do céu. Isso não vem do céu. Isso vem do céu. Essa sexualidade vai proteger os nossos filhos. E os nossos filhos vão ter casamentos saudáveis. Porque você fechou a porta que o diabo quis abrir. E você vai abrir a porta que Deus tem para você, que é o céu. Amém? Deus vai trabalhar também na afetividade. Amor sacrificial baseado na esfera do mandamento. Amar é uma decisão e um mandamento. Amar não é paixão. Você sabia que a paixão é um sentimento primitivo que está dentro de nós, vem no nosso DNA? Essa paixão que eu digo não é só por homem e mulher, não. Paixão. Tem gente que tem paixão por velocidade. E se não tiver um controle, pode ir a 300 km por hora, bater o carro e vai se tornar uma pessoa delinquente, inconsequente. A paixão dura no máximo 2 anos. De 6 a 2 anos. Depois cai a ficha. A paixão, você não tem controle. É uma coisa assim, animal que vem. É ruim sentir paixão? Não, você precisa aprender a transformar essa paixão em amor. Amor é um mandamento, é uma decisão. Amar significa cuidar, respeitar, ser íntegro, ser companheiro, ser amigo, ser resiliente, ser paciente, ser longânimo. Isso vem do céu, porque vem de Deus e Ele coloca em nós. Para a gente amar o nosso marido amar a gente amar os nossos filhos, amar o nosso irmão e amar também os nossos inimigos. Porque é o que a Bíblia manda. Se ela manda, eu tenho que estar dentro do que ela manda. E vem também o companheirismo. Aquelas pessoas que começam a desenvolver amizade. É amizade, o casamento, o homem precisa ser amigo da sua esposa. Se não tem essa relação de amizade, irmãos, a pessoa vai envelhecer com 80, 90 anos, com sei lá quantos anos, o sexo vai um dia diminuindo e vai acabando. Vai ficando sem o beijo não pode acabar. Você tem que beijar o seu marido, você tem que beijar a sua esposa. O abraço também não. Vai ficar o quê? A amizade. Se você não tem assunto nenhum com ele, como é que você vai conseguir conviver com uma pessoa que você não tem assunto nenhum para conversar com ela? Complicado. Aí depois chega para dizer, o amor acabou. O amor não acabou, o amor é construído. Você vai regar aquele jardim todo dia. Todo dia. Cada vez que você não se comunica, vai ficando mais difícil. O marido briga com a mulher, não se comunica. Por isso que diz que o sol não pode se colocar sobre a sua ira. A mulher não quer... Eu não sei como é que pode uma pessoa ficar brigada com a outra dentro da mesma casa sem se falar durante uma semana. Isso me faz confusão na cabeça. Eu tenho temperamento explosivo. Eu grito, falo, passou 5 minutos, eu já estou falando assim. Ele fala, você estava brigando comigo? Eu falei, não. Estava só botando para fora que eu não concordo. Entendeu? Meu marido já acostumou. Quando ele me vê muito nervosa, ele até sai de perto. Eu tento controlar. Eu melhorei muito, era pior. Porque ele já aprendeu que assim não funciona. E se ele vem falar uma coisa, eu não consigo nem ouvir. Quando eu estou muito indignada, eu não consigo nem ouvir. Teve uma vez um episódio que aconteceu lá, que não foi nem com a gente. Eu comecei a ficar fora de mim, ele olhou assim, ele, tá tranquila, ele saiu de perto. Depois ele veio, já passou, já parou, ok. Aprendeu a respeitar isso e depois tentou comigo, querida, não faças isso, passas mal e não sei o quê. Depois eu fico mal, aí eu fui ouvindo ele, fui melhorando e fui me ajustando.
Foi de repente? Não. Fui reconhecendo a minha imperfeição e quis consertar. Quando a gente casa com uma pessoa, a gente vai se ajustando. Você vai respeitando. Olha, ele nunca quis me mudar e eu nunca quis mudar ele. Nunca, porque não dá. Cada um é diferente. Ele me respeita e eu respeito ele. E assim a gente vai conversando e combinando. É assim que um casamento vai se perpetuando. Então, 3 áreas que o casamento vai proteger os seus filhos na sexualidade, cuidado com a imoralidade. Isso vai atingir a próxima geração. No companheirismo, o seu filho homem vai ver como você trata a sua esposa. E a sua filha mulher vai ver como o pai trata a mãe dela. Ela vai querer... A minha neta chegou para mim e falou assim: vovó, eu já sei como é que eu quero um marido. Eu falei: de onde você tá com essas conversas para mim? Eu quero um marido igual o meu avô trata você. Mas meu avô é baixo. Eu quero um marido... Ainda bem que ela falou isso. Eu achei muito engraçado. Eu quero um marido alto que nem meu pai. Meu filho tem 1,86 m. Assim, mas eu quero que seja da cor do meu avô. Eu falei: então começa a orar desde agora, que vai ser procurar uma agulha no palheiro. Mas Deus é fiel para dar. Olha o modelo, eu quero que me trate como meu avô te trata. E você sabe que ela defende ele em tudo. Ela convive muito com a gente. Quando ela fala assim, então, deixa que eu preparo o café da manhã do meu avô. Eu falei: Raquel, tá treinando, vai ser uma excelente esposa. Eu quero ser assim que nem você. Ela fala isso pra mim. E eu dou glória a Deus por isso. Eu só tive filho homem, não tive filha, não tive menina, né? Tive um menino. Então, irmãos, a criança, o adolescente aprende pelo exemplo. Que tipo de exemplo a gente tem sido? Que tipo de modelo você tem sido na sua casa? Reflita sobre isso. Se você está ferido, coloque as suas feridas para Deus. Não despeje nos seus filhos as suas frustrações nem as suas feridas. E a gente tem que ter muito cuidado, porque tem gente que conta para o filho todas as suas mazelas e começa a colocar responsabilidade no filho que ele não tem ainda capacidade de aguentar emocionalmente aquilo que você está passando. E quer fazer do seu filho ou da sua filha o seu grande amigo, quando ele é seu filho. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é muito sério. A gente começa a criar adultos disfuncionais. Então, aquele menino que a mãe está sem o marido e pega o filho para ocupar esse lugar, quando ele casa, coitada da mulher desse homem, vai passar o pão que o diabo amassou se não tiver sabedoria, porque qualquer coisa ele vai correr pro colo da mãe, ele vai se sentir responsável pela mãe, ele vai parecer que ele está casado com a mãe, ele casou com a mulher sexualmente, mas emocionalmente ele está casado com a mãe. E a mulher, para tentar romper isso, olha os conflitos que se estabelecem. Por quê? Modelo de casamento disfuncionais, sociedades comprometidas na sua função. Então, resumindo tudo isso, a imoralidade destrói a vida dos nossos filhos. O nosso leito tem que ser sem mácula. Nós precisamos desenvolver a nossa afetividade no nosso casamento, para que os nossos filhos possam ter solidariedade, empatia e gratidão. Gratidão é o que mais abençoa o nosso cérebro, que faz o nosso cérebro fortalecer, faz a gente ter motivação, faz que o hormônio da felicidade seja derramado. E a gente é um ser que funciona à base de hormônio também. Assim como os hormônios não se convertem, os hormônios são derramados com as nossas atitudes em relação a tudo que a gente vivencia no dia a dia. Então, Deus já deixou tudo na palavra dele. O papel do homem, o papel da mulher, né? Que você possa proteger a sexualidade do seu filho em todas as esferas, né? Que você arranque tudo aquilo que não vem de Deus da sua vida. Pornografia, palavras obscenas. Pensa que isso não existe? Existe sim, irmãos. E muita gente se usa desse recurso, infelizmente. E aí você vê pessoas com vidas deformadas, vidas destruídas, e a bênção nunca chega. Porque, mais uma vez eu falo, Deus não edifica sobre o lixo. Deus edifica sobre um terreno limpo e árido. Não foi assim quando Acã escondeu a capa lá debaixo da tenda? Enquanto não saiu o pecado do meio do povo, o povo perdeu a guerra. Muitas guerras a gente perde porque o pecado está no meio da nossa casa e a gente não discerne isso. E a começar em mim. Não queira mudar o outro. Para de olhar o que o outro tem de defeito. Olha para você. O que você pode melhorar.
Como você vai melhorar? É assim que funciona. É assim que funciona.